Boa tarde, vamos aguardar aí Altair e o pessoal chegar. Começando aqui nossa transmissão com o tema Interfaces entre Psicologia e Racismo. Muito bem, aguardando os... Altair, muito bem, Altair já entrou. Altair é rapidão. Então vamos lá, boa tarde, aguardando Altair. Oi, Ângelo, Mari, muito bem, muito legal, Rafaela, joia. E aí, Altair, beleza? Como vai? Me ouvindo bem? Tranquilo. E como é que tá a minha visão aí? Precisa iluminar um pouco? Tá, eu achei agora um pouco mais escuro do que de manhã, mas tá dando para ouvir bem. Ah, melhorou bastante, tá massa. Muito bem, tá jóia, Altair, obrigada. Boa tarde, gente. Vou apresentar para né, as pessoas já viram o anúncio, mas vamos fazer uma apresentação formal de Altair dos Santos Paim, doutor e mestre em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em direitos humanos, psicólogo e professor do IFBA. Ele vai falar para a gente de um tema tão esperado, pedido pelo pessoal e esperado, as interfaces entre psicologia e racismo. Então, a gente começa agora, né, 14h30, teremos essa primeira parte até as 15h20. Faremos um intervalinho de 5 a 10 minutos, porque hoje não tem formulário, hoje ninguém preenche formulário, hoje não conta como presença, hoje é uma interação complementar, e aí a gente retorna com 5, 10 minutinhos. Acho que é melhor já precisar isso aí. Você precisa de 5 ou 10 minutos de intervalo, Altair? Fico inteiramente a seu dispor. Pronto, então vamos fazer 5 minutos, porque não precisa mais que isso para a gente poder aproveitar ao máximo a sua fala, já que não tem formulário também. Então terminamos às 15h20, fazemos um intervalo de 5 minutos e retornaremos às 15h30. Então vamos lá. À vontade, né? A fala é sua. Eu queria agradecer inicialmente, imensamente o convite. É com muito prazer que eu faço essa live. Principalmente pelo convite, pela pessoa de Iris e também por estar num espaço da UNEB, né? Já que nós estamos discutindo racismo, vamos discutir racismo, vamos discutir como a psicologia vai ter interfaces com essa temática, e sobretudo porque a UNEB ela é simbólica para a gente, que milita e discuta a questão racial, porque a UNEB implanta, né? É a segunda a implantar o sistema de cotas. Então, para a gente é importante isso, né? A primeira universidade pública do Norte-Nordeste a implantar o sistema de cotas, a reconhecer esse direito da inclusão dessa parcela da população na universidade, né? E como isso vai repercutir na própria configuração do próprio curso de psicologia na Universidade Federal, que aí depois a Universidade Federal também abre cotas, e na própria UNEB, né? Na configuração do próprio curso de psicologia, ele modifica, e isso vai ter repercussões deveria ter, né? E deve ter repercussões na própria relação que estabelece com o aluno, no contexto de aluno, na percepção do próprio aluno. Então, essa questão é primazia, né? E é importante, e é bom demarcar a importância da questão das cotas e da UNEB demarcando isso. Uma outra questão, e aí é importante, antes de qualquer fala, pedir licença a algumas pessoas fundamentais que se foram em agosto, né? Então, é muito difícil não falar sobre racismo no Brasil sem citar essas pessoas, sem citar Chica Xavier, né, que está no nosso imaginário como atriz, né, muito presente para quem assiste novela. Eu sempre assisto novela. Hoje eu já desisti de assistir novela, mas sempre assisti, né? Então, quem não lembra de Chica Xavier fazendo bar, né, lá em Cia Moça, quem não lembra daquela que traz, depois a gente pode discutir até o papel daquela pessoa, né? A gente sempre discutiu qual era o papel de bar. Se você tinha um espaço em que você tinha negros
escravizados, negros e negras, escravizados e escravizadas, lutando contra aquele regime de opressão, e você tinha a Bá presente, dentro de casa, numa situação aparentemente omissa frente a todo aquele processo. Então, a Chica Xavier tem essa importância na vida e na vivência e na militância de todo mundo que pensa essa questão. Uma outra pessoa fundamental para isso é Jaime Sodré, professor Jaime Sodré, fundamental para toda a discussão de questões raciais, uma pessoa crucial para a luta e para a militância, né, com seu conhecimento enorme, e o professor Jorge Portugal, né? Então, também importante, poeta, né? A morte de um poeta, ela é muito cara, né? É muito cara. A morte de um poeta é difícil, porque a poesia, ela nos rejuvenesce, ela nos acalma, não no sentido de se omitir, de se conformar, mas ela nos acalma no sentido de a gente poder refletir as realidades de uma outra forma, né? Essa coisa de você perceber possibilidades positivas, né? Cazuza dizia que o poeta vai para o lixo e encontra flores, né? Acha cheiro no lixo. Então tem isso da importância. E a partir do Jorge, que eu trago um trecho de uma música dele que é muito conhecida, né? Que ele diz assim: a minha pele de ébano é a minha alma nua. Então, essa frase do Jorge, ela é muito interessante porque ela vai de uma forma contrária ao estereótipo. O que a gente, em psicologia e social, chama de contra-estereótipos, né? A figura contra-estereotípica. Então, a ideia de que, um exemplo, por que a minha pele de ébano é a minha alma nua? Porque, um exemplo, eu nasci em Alagoinhas e quando voltei a Alagoinhas, um pouco maior, com 15 anos, isso nunca sai da minha cabeça, um amigo de meu pai me chamou, perto da casa de minha avó, lá em Alagoinhas, e me chamou e disse assim: poxa, você é filho, meu pai é Aloísio Paim, você é filho de Aloísio Paim. Aloísio Paim é um grande homem, é um negro de alma branca. Então, essa ideia de que o negro, para se valorizar, para ascender a qualquer condição de civilidade, vamos dizer assim, ele precisa sempre ter um parâmetro. E o parâmetro é o homem e a mulher branca. Então, essa ideia de que o Jorge vai na direção contrária é muito interessante dessa ideia. Outras expressões muito próximas a essa, que a gente vai depois falar um pouco sobre estereótipo e a gente vai poder dissecar um pouco sobre isso, é a ideia da barriga limpa. Né? Minha filha tem um cabelo meio enroladinho. Então, assim que ela nasceu, uma outra tia minha falou: poxa, essa barriga é uma barriga limpa. Ou seja, a barriga que vai gerar um filho com menos características de traços negroides é uma barriga limpa, não uma barriga suja. Então, negro sempre atrelado à questão de sujeira. E a gente nunca se dá conta de como esse processo está completamente automatizado e pessoas que são supostamente não racistas vão exatamente disparar esses preconceitos. E o outro, de sujeira, tá na famosa música do Gilberto Gil: o negro, quando suja na entrada, vai sujar. Quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Essa expressão de que o negro está atrelado à sujeira, está atrelado sempre a uma desqualificação, é uma marca da negritude e é algo que a gente tem o tempo inteiro vigiar e fugir. Essa é a introdução, mais ou menos, do que a gente vai caminhar aí. Né? Caminhar na seguinte ideia sintética, né? De que a gente vive uma sociedade historicamente racista. O racismo, ele se pauta no fenótipo. Independente da sociedade, ele se pauta no fenótipo. Apesar de que você tem diferenças no racismo a brasileira e no racismo norte-americano, né? Porque o racismo norte-americano, os traços genotípicos, eles têm um dado também fortíssimo na percepção do sujeito.
Mas lembra o caso do Floyd agora, que foi pisoteado, ele foi pisoteado pelo fenótipo, né? Então, o racismo, ele se pauta no fenótipo, e o fenótipo, ele configura esses nossos fantasmas, né? Esses fantasmas que vão demarcando os grupos. Demarcam os grupos e sustentam isso que a gente chama de discriminação racial. O racismo, ele vai estruturar, a gente vai entender com toda essa discussão, que ele vai estudar o conjunto de práticas, sejam elas históricas, porque a desigualdade histórica se mantém, cultural, porque os símbolos, todos os símbolos associados à herança africana, eles são desqualificados, a práticas políticas, porque o acesso ao poder é uma essência de toda a sociedade racista, né? Porque se existe racismo, é porque existe desigualdade de poder, desigualdade de acesso ao poder. Desigualdades econômicas, a gente sabe, lugar comum, mas se eu falo de pobreza, eu falo do ser negro. Institucional, porque as instituições ainda reproduzem práticas racistas. A gente pode lembrar agora do caso da juíza que usou o termo raça para desqualificar uma pessoa numa afirmação, numa escrita. Então, isso é uma prática de um racismo institucional, e tudo isso vai repercutir nas práticas interpessoais, nas relações interpessoais e nas relações intrapessoais, que aí é um processo de submissão e de acomodação à própria prática e à relação racista. Basicamente, é essa síntese que eu trago dessa introdução para a gente falar um pouco sobre as interfaces da psicologia e do racismo. Vou trazer um pouco do histórico da psicologia e como hoje isso é compreendido na ciência. Alguma intervenção? Posso seguir? Pode seguir. Essa primeira parte é você. Aí depois a gente vai falar. Pode seguir. Toma uma aguinha aí, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. A raça, a ideia. Primeiro, antes de tudo, é importante discutir raça. Né? Para a gente discutir racismo, é importante discutir raça. Porque a raça, embora ela não seja biologicamente definido, as pessoas se pautam por isso. Né? As pessoas acreditam nisso. Porque é impressionante como o racismo científico do século XIX, lá no início do século XIX, ele ainda repercute nas nossas práticas. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a raça, como construção social, ela vai interferir drasticamente nas condições de nascer, viver, morrer. É algo central. Né? Então, se a gente fala de raça, a gente vai falar de um conjunto de predicados que associam os nossos fenótipos. Traços faciais, cor da pele, né? Traços faciais, nariz, cabelo. Então, e os traços que vão estar associados a cada tipo de raça percebida, vamos dizer assim. Então, uma questão importante para a gente entender como a psicologia vai as relações interfaciais entre a psicologia e o racismo, é compreender como a escravidão ela trouxe marcas profundas na nossa sociedade. Poxa, a gente teve 3 séculos de escravidão e nós somos uma sociedade recente. 180 anos de pós-escravidão. Então, isso vai repercutir terrivelmente na nossa forma de compreender, de nos relacionar, relacionar com o mundo e relacionar com o outro. Né? Se a gente fizer uma análise de como a psicologia se apropriou da questão racial e se apropria até hoje, a gente pode pensar, fazer uma linha do tempo em que a gente começa, olha, fim do século XIX, primeiro momento, a psicologia sempre se preocupou, mesmo quando eu falo psicologia, eu estou citando os primórdios, né, da formação como ciência, do pensamento e não da psicologia quanto profissão, que é algo muito mais recente, né? É bom que se diga. Então, o fim do século XIX, a gente tem o primeiro cientista que se preocupa com a questão da raça e das questões sociais que envolve isso, que é o Nina Rodrigues. Né? O Nina Rodrigues. Os livros de Nina Rodrigues estão aí. Você tem os africanos do Brasil que vão exatamente, esse livro vai exatamente reafirmar uma naturalização de diferenças raciais. Então, a ideia de que existiria um marcador racial
indicativo da evolução, que é uma evolução inatingível da espécie humana. A gente vai aprofundar daqui a pouco um pouco mais. Depois dos anos 40, o pós-guerra, com os estudos sobre racismo. Depois dos anos 90, com a ênfase em processo sócio-histórico e a discussão sobre a branquitude. E o racismo contemporâneo, que ele se caracteriza por uma diversidade de perspectivas sociocognitivas, perspectivas socio-históricas, passando pelas imaginações sociais, e também é uma discussão da psicanálise também sobre o racismo, e com uma trajetória, não tanto no Brasil, de estudar os racismos não flagrantes, os racismos sutis. Então, essa fase inicial, chamada pela teoria de racismo científico, ela tem a influência da criminologia italiana. A gente tem o Cesare Lombroso, são três figuras importantes para a gente entender a criminologia italiana. A gente não vai se aprofundar, mas serve como citação fundamental. É o Cesare Lombroso, o Ferri e o Girofalo. Então, são pessoas que contribuíram para essa compreensão positivista da criminologia, de uma formação da criminologia. Além disso, além da escola de Nina Rodrigues, as incursões do movimento eugenista, reforçando a ideia de raça pura. Então você tem a pesquisa os estudos do Renato Kell e outros representantes, como o próprio Anísio Teixeira, o próprio Monteiro Lobato, como exemplos de eugenistas, né? Só com uma curiosidade, o Nina Rodrigues investigou o crânio do Antônio Conselheiro, porque a suposição do Nina era que a investigação do crânio você identifica quem é o criminoso nato. Então, tem uma frase interessante que ele vai dizer sobre os negros africanos, que eles não seriam nem piores do que os brasileiros, simplesmente eles pertencem a uma fase de desenvolvimento intelectual e moral abaixo, e precisaria se desenvolver para isso, e nem tanto assim, né? Então, é um determinismo biológico, né? A ideia de que você seria um modelo biométrico para tentar compreender o caráter psicológico dos negros ex-escravizados. Tem um capítulo do livro do Africano do Brasil chamado de eu esqueci o título do capítulo, mas ele vai catalogar bairro de Salvador e analisar como negros africanos, né, ex-escravizados, eles puniam os filhos, puniam as mulheres, Então ele vai tentar mostrar, assim, associando como a estrutura, ele vai fazer uma análise biométrica de como a estrutura craniana dessas pessoas vão mostrar que eles seriam criminosos nato ou não. Tá? Então, o racismo aí justificado pela ciência, né, com uma intenção de manter a desigualdade, né, manter a diferença do tratamento de brancos e negros ao longo da história, que marca muito ainda hoje a nossa vida, né? A suposição de que a cor da pele, ela identifica quem eu sou. Quem lembra o caso do mototaxista e aquele rapaz que supostamente, segundo a família, problemas mentais, ele mostrando a cor da pele, né? Então, a cor da pele é um demarcador de que isso aqui me diferencia, eu sou melhor que você, você precisa evoluir para chegar até mim. Então, é uma afirmação que antecede aos nossos tempos, chegando à ideia lá do Lombroso, né? Então, em certo sentido, nós seríamos lombrosianos nesse sentido, né? Um perdão da extensão e da homogeneidade da fala. Após essa incursão da compreensão do determinismo biológico, da afirmação de que os negros teriam tendências específicas e brancos teriam outras tendências específicas, a gente tem um fenômeno que só vai acontecer no pós-guerra, que o racismo, como um construto de estudo, um construto científico, ele só vai acontecer na pós-guerra. Então, duas questões fundamentais, né? Primeiro, o Holocausto judeu, ele
ele impulsiona pesquisas sobre essa condição, além do apartheid também na África do Sul e as condições desiguais, bipolar, sociedade bipolar dos Estados Unidos e toda a consequência que a gente sabe daquela sociedade. Então, começam a surgir no Brasil estudos para compreender isso, estudos que vieram, inclusive, emprestados da sociedade americana, tentando compreender alguns conceitos como atitude, preconceito, atitude como preconceito, né? E duas escolas são importantes aí. Primeiro, a escola de Frankfurt. Então, Adorno é uma pessoa fundamental aí, a teoria da personalidade autoritária. Ele vai tentar explicar como o preconceituoso surge. Ele vai dizer que o preconceituoso surge na família, pais autoritários, abafa as crianças que crescem depois autoritárias. Uma forma bem simples, né? De explicar que é algo muito mais complexo do que essa. E um outro autor, que é o Allport. O livro do Allport, da natureza do preconceito, ele funda vamos chamar assim, um paradigma de estudos sobre preconceito e sobre racismo. Né? Você vai pegar os grandes estudos de preconceito a partir dos anos 40, 50, você vai encontrar o Gordon Allport como um autor fundamental para entender como se dá o racismo, e as diferentes formas do racismo, e o Allport ele já traz isso, né? Então, é uma fase de crítica ao determinismo biológico, e uma figura aqui no Brasil, algumas pessoas alguns antropólogos brasileiros e sociólogos vindo de fora, tentando compreender esse processo de se antepor ao determinismo biológico. Então, a gente pode citar duas figuras importantes, o Juliano Moreira e o Arthur Ramos, e, sobretudo, o Otto Klinberg. O Otto Klinberg, ele vai na contramão de uma história de estudos nos Estados Unidos, tentando mostrar que a inteligência é um atributo biológico inato. Então, a psicologia, ela nasce, ela se estrutura exatamente a partir dessa ideia de testes. Você tem hoje um livro famosíssimo que perto dos anos 2000, não me lembro a data, a curva do sino, mostrando como a inteligência ela é diferenciada, ela é um fator inato. É muito clara esse grupo de pesquisas dizendo que, olha, brancos são mais inteligentes que negros, europeus são mais inteligentes do que americanos. Então tem um determinismo biológico muito grande que o Klinberg vai estudar e usar o Brasil, e trazer o Brasil, que é a influência dos estudos de Gilberto Freire, mostrando a importância da miscigenação, né? Da aproximação como desenvolvimento. O desenvolvimento intelectual ele era dependente, na verdade, de contexto, de educação, e não restrito a questões biológicas, como os autores, como Carl Biegman, tenta mostrar. E o Klinberg vai exatamente, ele como discípulo de alguns antropólogos, como Franz Boas, tentando questionar essa suposição de que a inteligência seria um atributo biológico inato. Então, pós esse primeiro momento pós-guerra, a psicologia no Brasil, a gente vai encontrar, nos anos 90, um grupo de estudos tentando fazer uma análise sociopsicológica. A gente tem como destaque os estudos de branquitude. Tem um livro muito famoso de Maria Aparecido Bento, Edith Pisa e Iraí Caroni, que vão tentar compreender como é importante estudar a branquitude, estudar relações de poder. Né? Quem viu agora a notícia mais quente, esqueci agora o termo que ela recebe, do Festival de Paraty. Ela abriu mão de dizer assim, olha, precisamos de uma negra aqui, precisamos de uma mulher negra gerenciando, porque
muito poder já para mulheres brancas. Ela abre mão disso. Diz que ela é curadora da festa do Paraty. Elas abrem mão porque eu compreendo que nesse momento, eu preciso de mulheres negras para compreender, para gerir esse processo aqui. Então, para falar de branquitude também, o último caso de Lilian Schwartz, né? Um caso que foi bem evidente aí sobre essas questões envolvendo branquitude, né? E isso, apesar de ter uma fase lá nos anos 90, ainda se mantém, ainda repercute a importância de não, porque era uma crítica que só se preocupava em estudar a negritude. Vamos estudar os negros, estudar as mulheres negras, e a Maria Aparecida Bento, ela vai mostrar a importância de estudar os brancos, né? O branco como identidade. E isso é uma discussão bem interessante. Bem, após esses 3 momentos, a gente tem a contemporaneidade, né? Então, vamos pensar o ano 2000. O ano 2000, como eu já citei anteriormente, as políticas de ação afirmativa, especificamente as políticas de cota, elas começam a exigir que as ciências sociais compreendam o fenômeno do racismo. Porque a base das políticas de cotas raciais, supõe que existe um racismo que é estrutural, que estrutura as relações, que impede o acesso à universidade, e você precisa de políticas de acesso que diferenciem, que desigualem brancos e negros no acesso à universidade. Então, a discussão desse tema chamou a psicologia e as outras ciências para compreender esse fenômeno, o fenômeno do racismo. Além disso, a gente precisa demarcar também a Conferência de Durban, né, que ela, em 2001, você tem todo esse momento, em 2000 cotas, a UERJ, a UNEB, a UNB e as outras vão acompanhando esse processo. A USP só há pouco tempo, né, vai se acomodar a esse processo. Então, a Conferência de Durban, o Brasil é signatário da Conferência de Durban. A Conferência de Durban, ela é contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e formas correlatas de intolerância. No momento que o Brasil assina isso, o Brasil se compromete a essa luta, e as ciências sociais precisam explicar esse fenômeno e essa pressão de que o racismo acaba sendo um tema. E esse tema precisa ser investigado. Então, contemporaneamente, a gente precisa entender o que é o racismo. O racismo integra processos macro, meso e microsociais. Então, a gente precisa entender, quando a gente pensa em racismo, pensa em combate ao racismo. Quando a gente pensa em combate ao racismo, você pensa, olha, se a gente não compreender esses 3 processos que são completamente interrelacionados, a gente não consegue lidar com esse fenômeno. Porque a gente só olha o racismo só naquele momento do insulto, no momento em que você tem a asfixia do Floyd, depois a asfixia daquela trabalhadora lá em São Paulo. Você vê esse caso que eu citei agora do mototaxista. A gente só olha o racismo nesses processos flagrantes. A gente não consegue observar, e isso é o chamado à pesquisa, processos sutis de racismo. Eu estava vendo agora, só divagando um pouquinho na discussão, na televisão, enquanto eu conversava, sobre gordofobia. Que é um pouco nesse sentido de como você tem uma projeção de apresentadores que não são gordos, situações em que a não gordura ela é valorizada. Então, é muito complexo você ter que lidar com uma situação em que envolve, o que a gente vai falar depois, crenças muito centrais das pessoas, que envolvem a identidade das pessoas, né? A valorização estética. Então, você tem uma apresentadora magra, fina, falando sobre gordofobia. Então, são informações que causam conflitos em quem está assistindo. Então, não é tão simples assim você fazer uma luta, fazer um embate dentro de uma informação que é completamente cheia de afirmações e negações ao mesmo tempo, né, para quem é a audiência. Então, o racismo é estrutural. Então, hoje a gente tem uma sedimentação da ideia de que o racismo ele é um racismo estrutural. E, na minha visão, dizer que racismo estrutural
eu tenho chamado de pleonasmo, no sentido de que, se o racismo, na minha concepção e da compreensão mais atual dos teóricos da discussão, ele envolve todos os processos, desde o macro, ou seja, o racismo envolve desigualdades sociais. Sabemos que é preto, sabemos que pobreza é sinônimo de negritude. Ele envolve relações meso, as relações interpessoais, as relações de acesso ao mercado de trabalho, por exemplo. Eu estudei a questão da boa aparência no mercado de trabalho, né? Eu estudei como o mecanismo da boa aparência, ele, no início do século 30, no início dos anos 30, uma professora chamada Caetana Damasceno, lá no Rio, ela não é da psicologia, ela é historiadora, ela faz um estudo utilizando anúncios de jornal dos anos 30. E ela vai mostrar nesses anúncios como a boa aparência sempre esteve articulada à cor da pele. Os anúncios que viam boa aparência tinha cor da pele. Precisamos de pessoas com boa aparência, negros ou brancos, mulheres. Então, sempre associado a isso. Eu fiz minha pesquisa utilizando anúncios dos anos 90 até os anos 2000. No ano de 97, foi proibida a veiculação de anúncios nos jornais de grande circulação aqui em Salvador. Mas eu fui buscar também anúncios dos anos 30. E nos anos 30, é interessante, eu tenho um anúncio que eu lembro até hoje, porque ele é muito significativo, pedindo uma criada de cor branca. Então, hoje você tem uma desvalorização dessa ideia de criada, né? Criada, empregada doméstica, mas nos anos 30 você não queria nenhum negro na sua casa. Porque eram 32 anos da abolição da escravatura. E aí eu fui tentar compreender, pegando anúncios de jornal, nos anos 90 e anos 2000, em que medida esses anúncios ainda têm articulação com cor da pele. Claro que a gente não vai encontrar, porque a gente sabe que você tem as leis, a Lei K.O., a Lei Afonso Arinos, que vai impedir a associação de qualquer anúncio e a veiculação de qualquer associação de cor da pele que vai configurar racismo. Mas fica óbvia que existe algo que é mais subjetivo, que é menos subjetivo na escolha quando você bota um anúncio de boa aparência. Então, por isso que ele vai articular essas relações meso, de inserção, né, as relações são institucionais, né, as relações microsociais, que é as relações mais próximas, as relações familiares, relações do homem consigo, do homem e da mulher consigo mesmo, né? Então, uma outra discussão da contemporaneidade são as discussões das novas formas de expressão do racismo. Então, você tem uma série de estudos que vão tentar compreender estudos na sociedade americana e na sociedade europeia. E você vai encontrar alguns estudos tentando buscar o entendimento de como se dão essas novas formas de racismo, que seriam formas sutis. Então, a ideia de que as políticas de ação afirmativa, elas, sobretudo, quase todos esses racismo simbólico, racismo aversivo, racismo ambivalente, racismo sutil, racismo cordial, vão tentar mostrar como esse espaço de poder, que se fala de racismo, não falando de espaço de poder, ocupado agora por quem nunca teve acesso, começa a ser questionado e trazer sentimentos ambivalentes das pessoas em relação a essa condição. Né? Quando você tem um acesso, quando você dá o acesso, e aí agora? Então, existem alguns estudos sobre essa nova expressão do racismo, mas no Brasil ainda se conhece. Né? Porque, na verdade, o que a gente procura entender é que o racismo atual ele combina formas flagrantes e sutis. Então, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem uma preocupação e entendimento de ver formas flagrantes e a gente confunde os conceitos, a gente confunde preconceito com racismo, que aí a gente vai tentar discutir agora, né? Preconceito
racismo e estereótipo são três conceitos que se interrelacionam, né? Se interrelacionam, porque o racismo ele subsume todos os outros, ele abarca todos os outros, né? Porque a ideia é que o racismo ele veicula estereótipos, né? Ele veicula estereótipos, a gente vai falar um pouco sobre estereótipo, e os estereótipos eles formam um preconceito que mantém todo o processo. Então, o racismo, na palavra de professor Canguele Munanga, é uma ideologia ou crença produzida historicamente, derivada do conceito de raça. Então, a gente tem a ideia de raça antecedendo a ideia de racismo. Né? Então, o racismo se distingue do preconceito. Né? O preconceito é um processo, muitas vezes, individual. Né? Muitas vezes individual. Para quem é adepto das discussões de cognição, o preconceito é uma atitude. Ele é uma atitude. Ele está no campo das afetividades. Né? O racismo ele se distingue porque ele é um produto histórico que se estrutura entre três questões. O racismo estrutura aí, que a gente já falou, e só reforçando a ideia, a naturalização das diferenças, né? Então, se reafirma ainda mais diferenças, e essas diferenças são reafirmadas para manutenção de poder. E aí uma pessoa colocou uma coisa interessante. Algumas pessoas falam de racismo reverso. Na verdade, você não pode falar de racismo reverso, porque ou racismo ao avesso, né? Porque o racismo ele é desigualdade no acesso ao poder. Ele se configura como desigualdade no acesso ao poder. Você pode falar de preconceito. Eu, negro, posso ter preconceitos contra branco. Posso ter preconceito racial contra branco. Posso não gostar de brancos. Posso não querer que brancos façam parte da minha vida. Agora, racista eu não posso ser. Porque o racismo implica, aí, tendo um rigor até na denominação, o racismo implica uma desigualdade de acesso ao poder. Primeiro, né, a naturalização das diferenças. Segundo, a hierarquia das culturas. Né? Então, como a gente falou, simbolicamente, tudo, ou vamos dizer, vamos exagerar, toda a herança africana, historicamente, ela tem sido objeto de desqualificação. Né? Então, desqualificação em todo sentido. Então, e quem deve lembrar o último caso da Mãe Gilda, da estátua da Mãe Gilda, celebrando, esqueci até, em Itapuã, né? Em Itapuã, um rapaz que foi lá foi Deus que mandou ele lá, Deus mandou, e ele foi e pichou toda a estátua da mãe, né? Então, uma representação de como toda a relação e a ideia do candomblé como animalizado, né? a construção negativa da figura de Exu, né? Que é uma figura que não tem nenhuma relação com o diabo, porque no candomblé não tem uma perspectiva diabólica, né? Não tem essa ideia. E, por consequência, a infra-humanização da minoria racializada. Essa discussão de infra-humanização é uma discussão que o professor Marcos Eugênio traz lá de Aracaju, a ideia do professor Marcos Eugênio, professor de psicologia lá de Aracaju. A ideia de essencialmente, o racismo ele traz a ideia de que existem raças que são infra-humanizadas, não são humanas. Não são humanas. E isso é recente, se você chama um homem de macaco, você está dizendo, olha, você não é humano. A você não cabe essa condição de ser humano. Eu te infra-humanizo. Cada vez que eu te infra-humanizo, eu rebaixo sua autoestima, consequências intrapessoais e consequências para além, né? De fortalecimento, de outras coisas para além das relações interpessoais. E naturalização das diferenças, hierarquização das culturas, infra-humanização, e o racismo tem uma função ideológica de justificar posição de poder, justificar posição social. Por isso que, se o racismo justifica uma posição social, eu não posso ter racismo
eu não posso ter racismo reverso ou racismo ao avesso. Então, o que fortalece a ideia de racismo é que atributos como beleza, competência, inteligência seriam supostamente compartilhados por quem tem sua raça sendo percebida. Então, o racismo, como eu falei antes, ele está entranhado na estrutura socioeconômica, repercutindo em todas as esferas do cotidiano, em todos os espaços em que existe contexto, em que tem relação, em que vivemos socialmente, sendo bem radical na concepção. Então, a ideia que o professor Kabengele Munanga coloca é de que o racismo, ele incorpora, para sintetizar o que eu disse antes, ele incorpora duas expressões. Uma material, a desigualdade, a dominação sistemática, em todos os sentidos, e outra simbólica. A simbólica existe uma crença em que uma raça é superior à outra. Né? Então, o branco seria a representação da raça humana em todos os sentidos. Então, se o cabelo é ruim, é porque existe uma referência de cabelo bom. Se eu vou para uma loja, um espaço de que tem festa, gente bonita, é porque tem outro espaço de gente feia. Então, esse modelo universal que a professora Maria Aparecida Bento vai falar, né, de que é um modelo paradigmático, né, socialmente paradigmático, com um universo a ser alcançado, algo a ser alcançado. E imagine que material temos como psicólogos para tratar desde o consultório até qualquer outro espaço de atuação do psicólogo. Porque se eu estou num processo, e isso é fundamental, que a gente vai falar depois, né? E pensar em mudança curricular e repensar o papel do psicólogo nesse espaço. Se o racismo é um fator de risco à saúde mental, ele precisa estar no banco da universidade, ele precisa ser discutido, ele precisa ser compreendido. Né? Ele precisa, se ele vem, ele pode não vir diretamente para mim, eu preciso compreender esse processo, entender esse processo e lidar com isso. E para lidar com isso, não basta querer, é preciso se desfazer e lidar com muitos estereótipos que a gente construiu ao longo do tempo. Então, isso tudo é consequência, eu posso ser bem simplista, de como o racismo científico ele se entranhou em nossas vidas, né? Entranhou, assim, o século XIX, o Jorge Portugal vai dizer, numa música dele, 14 de maio. Não sei se você já ouviu a música do Jorge Portugal, 14 de maio. É o Lazo que canta. Ele vai dizer o seguinte: no dia 14 de maio saí por aí. Não tinha trabalho nem casa, sem ter aonde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Repare como é crucial pensar no processo de pós-abolição para você compreender toda a estrutura socioeconômica do país e como isso repercute nas relações institucionais, na nossa forma de ser humano, na nossa forma de pensar. Né? Porque a ideia porque o que acontece? Após o 14 de maio, não houve nenhuma política de assistência, nenhuma política pública de inserção dos ex-escravizados na vida política, na vida social, e aí você tem aí, relembrando os testes psicológicos, você só entrava na escola se você tivesse um nível adequado para você acessar o banco escolar. Então, você não tem inteligência, porque inteligência não é coisa de preto, vou falar de uma forma simplificada. Então, você é analfabeto, desempregado, marginalizado, não tinha espaço. E aí ele fala depois, zanzei, zonzo em todas as zonas da grande agonia, no dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia, porque o mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. A ideia de que a construção da identidade, que é uma discussão que é muito cara à psicologia, é fundamental para a gente. Né? Então, sobretudo,
uma reflexão a partir da ideia de ancestralidade, né? Então, se toda herança ancestral é ridicularizada, animalizada, desqualificada, isso repercute com certeza na minha autoestima e na minha consciência de ser. Na minha consciência de ser. Então, uma questão importante do racismo é de que, como eu falei, o racismo ele vincula estereótipos. E para a psicologia social, os estereótipos eles são generalizações compartilhadas. Então, a gente generaliza. Altair, só para te situar, a gente tem 5 minutos para essa primeira parte, tá? Para fechar essa primeira parte. Então, eu vou fechar o estereótipo. Quando a gente voltar, a gente vai falar basicamente de estereótipos. Tá, então, são os estereótipos que nos aprisionam, eles nos aprisionam, porque os estereótipos são generalizações compartilhadas, né? Então, a psicologia social cognitiva vai dizer, inclusive, que são crenças. Que existem crenças que são centrais, são aquelas crenças ligadas à nossa identidade. Eu sou Altair, isso é central. Né? Sou Altair, sou negro, isso é central na minha crença. Uma crença periférica são crenças em relação a gosto, que eu posso modificar, gosto de comida, posso modificar em alguns momentos. Então, a crença central ela está muito impregnada ao nosso âmbito subjetivo. Está muito articulada à nossa identidade, e por isso ela é muito difícil de ser modificada. Essa é a grande questão e a grande dificuldade do combate ao racismo. Né? Porque o racismo, você precisa compreender esses 3 aspectos: macro, desigualdades sociais; meso, estrutura familiar, estrutura de relação com a mídia, estrutura institucional e relações individuais, que são os estereótipos que me mantém, me aprisiona. Como eu falei, olha, se eu aceito que eu sou um macaco, eu serei um animalizado. Eu estava falando com uma pessoa aqui no Rio de Janeiro, tem essas brincadeirinhas, aqui é meu macaquinho, a namorada falando para o outro, esse é meu macaquinho. Então, é essa prisão. A gente precisa compreender esses 3 aspectos e para a gente entender esse fenômeno. Como é que estamos? Ainda faltariam uns 2 minutinhos, mas tá legal porque não dá para abrir, né? Bom, então a gente pode só fechar. Para ser os estereótipos, o racismo ele veicula estereótipos. Os estereótipos eles mantêm preconceitos, porque o estereótipo está na nossa forma de pensar e organizar o mundo. Né? Se eu acredito que todo baiano é preguiçoso, isso vai repercutir no meu preconceito, na minha possibilidade de me comportar em relação a essa pessoa. E os preconceitos vão fundamentar a minha discriminação, que é a relação que eu trato com o outro. Essa relação intrínseca entre racismo, estereótipos, preconceito e discriminação que torna o fenômeno mais complexo e mais difícil de combater. Né? Então, quando a gente voltar, a gente vai discutir os fatores socioeconômicos da formação de estereótipos, os fatores que são mediadores na manutenção de estereótipos e os fatores individuais na relação de estereótipos. Vamos voltar a falar alguns estereótipos e aberto também aos questionamentos. Isso, aí a gente faz a interação. Tá bom? Gente, olha, 5 minutinhos para a gente dar uma voltinha e a gente, 15h30, a gente retoma, tá bom? Voltem, viu? Voltem para nossa conversa. Até mais, Altair. De volta. Vamos esperar aí Altair entrar, que ele vem sempre no horário. Aguardando o retorno. Tudo bom, Jéssica? Aí, Altair. Ai, peraí. Chamando o mais rápido possível para a gente não perder tempo aqui. Oi, Mônica. Oi, Alta. Beleza? E aí? Beleza. Vamos aí. Falar. Primeira parte, show, fantástica. E aproveitar também agora esse momento. Na primeira parte, eu esqueci de te agradecer, assim, falei, te apresentei, mas assim, agradecer muito sua presença, seu convite. Quando a gente é convidado, a gente fica muito feliz, mas assim, receber você é uma coisa muito boa, tá sendo muito boa. E eu tô sentindo assim, é a primeira de muitas conversas que vamos ter, porque precisamos,
né? E fazendo uma parceria aí com alguns trabalhos também que já existem na UNEB nessa frente, né? A gente seguir dialogando. Então, retome o que você estava trazendo do estereótipo. E aí a gente vai para as perguntas e, né, os questionamentos, algumas pessoas colocaram na primeira parte, mas agora as pessoas podem ir escrevendo aí, viu, gente, que eu vou tentando pegar. Então, retomando, a gente compreender o estereótipo é importante nesse sentido, porque, na verdade, tudo que a gente fala contrário às questões das políticas antirracistas são os estereótipos, né, que são jogados, largados, reforçados, veiculados pela mídia, reforçados em casa, na comunidade, reforçados por toda a estrutura. Então, para entender os estereótipos, entender o contexto, eu preciso do contexto, contextos micro, macro, meso, sempre isso, entender contexto, e entender Brasil, entender Bahia, para entender como surge como surgem essas ideias, essas concepções sobre a população negra, tentar compreender isso, todo esse formato, tentar compreender e sempre raciocinando em relação ao combate, né? Combate e políticas antirracistas. Eu preciso ter combate de redução da desigualdade social, porque a desigualdade social ela atinge todos, mas atinge de uma forma premente a população negra. Uma outra questão, as questões dos fatores que a gente pode chamar de mediadores, sobretudo mídia. A mídia é fundamental em repensar a mídia, controle de mídia, toda essa questão importante que a mídia veicula. A mídia não só veicula, como omite, porque o estereótipo também está na omissão. Se você não faz determinados papéis ou não está em determinadas situações, você também está sendo estereotipado. Ou aquele espaço não é seu, você não está ali. Tem uma propaganda interessante do iFood, recente, tratando exatamente dessa figura contra-estereotípica, né? Você tem um branco e um negro conversando. Só no final que você vai perceber que o negro é o dono do estabelecimento e o branco, que supostamente seria o dono do estabelecimento, ele é o mototaxista. Então, essa ideia. E as variáveis que também são pessoais. Eu preciso pensar também nas questões pessoais. Preciso pensar em processos motivacionais para estereotipar. Preciso pensar a minha relação, como a relação familiar ela estabelece que homem sou eu, e até a minha personalidade na lida da pressão, na lida dos fenômenos, é fundamental para pensar processos estereotípicos, né? Para fechar e depois abrir a fala para as pessoas, ou as perguntas, é importante a gente fazer algumas reflexões de como esse processo histórico ele é um desafio para a psicologia, né? Primeiro que as discussões ainda estão restritas à psicologia social. Então, se você pega lá, não sei como é que está o currículo montado aí da UNEB, mas quando você olha a formação do psicólogo, você está lá. Apenas uma unidade de psicologia social dedicada aos estudos dos preconceitos. Eu espero que tenha, né? Eu espero que tenha. Então, é uma tradição da psicologia social o estudo dos preconceitos. Mas existem estudos em todas as áreas da psicologia. No Brasil já existem muitos estudos, né? Existem estudos da área de desenvolvimento, existem estudos da psicanálise, o estudo de professora Marília Soares, aqui em Salvador, existe o pessoal do Ama Psique, estudos, tem um estudo clássico de Zildinha Batista, de psicanálise, tem um estudo Tornar-se Negro, de Neuza Santos, que se suicidou também sobre psicanálise. Então tem grandes estudos que não existe desculpa para você não problematizar isso dentro de sala de aula. Além do que, você precisa fomentar estudos, né? É preciso você atacar em três... Como é que você precisa atacar em três campos? Ensino, estudos, ensino, pesquisa e extensão. No sentido da extensão de você poder acolher essa população que sofre essas ações. Existem, por exemplo, a CEPROME tem um setor de atendimento psicológico na CEPROME, né? De acolhimento de demandas que atingem questões subjetivas na CEPROME. Então, eu acho que a gente precisa
como o autor Sidney Nogueira, ele escreveu o livro A Intolerância Religiosa, naquele livro, esqueci agora, da Djamila Ribeiro, a coleção de Djamila Ribeiro. Ele fala o seguinte: é preciso de uma cura epistemológica. Precisamos curar epistemologicamente a ciência, precisa se repensar. É preciso trazer isso. Eu acho que a gente está colonizado ainda, a gente tem que repensar que psicologia é essa que a gente está fazendo. Primeiro, já tinha falado antes, o perfil do estudante mudou, não é o mesmo. No meu tempo, eu entrei em 91 na UFBA, só havia a UFBA, era um curso majoritariamente branco. Então, hoje, 30 anos depois, o curso de psicologia mudou completamente. Então, como lidar com esse estudante, como absorver as questões desses estudantes e, sobretudo, serão outros profissionais, que o perfil da profissão também mudou. Então, o consultório, as organizações, os hospitais, a escola, deram lugar às políticas públicas de saúde e educação. Então, o público vai ser outro, né? Se continua o consultório, continua a organização, mas a demanda grande por psicólogos em políticas públicas vai fazer com que o psicólogo repense teorias, se repagine epistemologicamente, né? Porque como lidar com isso, com arcabouços teóricos que você ainda está preso a mitos europeus. Você lê teorias em que o exemplo são mitos europeus. É uma provocação, viu? E aí os mitos africanos, e os mitos indígenas que estão impregnados de nossa ancestralidade. Como trazer isso, como bulir, como mexer isso dentro de uma faculdade de psicologia, né? Eu acho que isso precisa... Os autores eu acho que existem alguns autores, inclusive da psicologia analítica, a Monique Algrais, muita gente que já faz uma inserção, já fez há muito tempo a inserção, né? Muita gente fazendo essa tentativa. Mas ainda existe uma preguiça. Tem uma preguiça intelectual que impede de investigar o fenômeno. Está muito cômodo aqui, ó. Está muito cômodo. Vanessa Medeiros, ela está comentando assim: observamos muito a resistência a essas mudanças, tanto nas universidades quanto na profissão da psicologia, né, do psicólogo. Na visão dela há uma resistência, né, ela está colocando como uma resistência. Você concorda? Isso. Eu falei de preguiça, porque quando a preguiça ela é cheia de resistência, né? Tem esse mesmo sentido, né? Então, eu sou resistente, então vou ser preguiçoso, vou continuar aqui, né? Vou continuar de uma forma cômoda, lidando com os conceitos, né? Prontos. Oi? Na zona de conforto. Na zona de conforto, sem fazer alguma discussão. Ou agir, né, para manter uma prática reforçando estereótipos, ou me omitir. Né? Antes de passar a fala, eu queria recitar um poema que ele vai falar muito dessa repercussão do racismo na nossa vida, né? Como subjetivamente nós somos afetados por isso. Eu sempre cito em todos os meus encontros, e eu gosto de citar. O nome do poema é Quebranto, do Kuti. Kuti é um poeta lá de São Paulo. É um poeta envolvido com o movimento negro. Então, ele já traz uma coisa interessante, que é o quebranto, que é o mal olhado. A ideia do quebranto, do mal olhado. Então, não sei se é do seu contexto, mas no meu contexto, quando a gente tinha mal olhado, quando a gente sofria mal olhado, o olho caía, a gente ficava meio parado e minha mãe chamava a rezadeira para benzer e tirar o mal olhado. E o interessante é que todas as doenças, para a representação daquelas pessoas, tinha um pouco de mal olhado. Então, em todas as doenças, a gente também era rezado. Então, como o olhar, olha o que essa metáfora do olhar, né, muito mais do que o olhar, né, como o olhar vai causar um impacto na nossa forma de ser, né, porque o estereótipo, essa ideia, né, o olhar, né, a ideia do estereótipo é aquilo que não muda. Etimologicamente, o estereótipo diz assim: olha, aquilo que não muda. O estereótipo te essencializa.
você assim não tem escapatória. Não tem aquela ideia do Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, o estereótipo, o essencial é visível. Eu estou vendo, eu sei quem é você é um marginal, você está assim, eu consigo enxergar a sua essência, eu te essencializo e a partir disso não tem escapatória. Então, Kut fala assim, às vezes sou policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o zelador, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes sou o próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Às vezes sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolvo com vazio. Às vezes a migalha do que sonhei e não comi. Outras o bem te vi, com olhos vidrados, trinando tristeza. Às vezes. Então, como a repercussão subjetiva do racismo em nossa vida. Como a psicologia não discutir, não debater, não pesquisar, não investigar esse fenômeno, eu não consigo entender. Sempre investigou, muito tempo se omitiu, mas ela precisa estar em todos os espaços, a gente cutucar em todos os espaços, para formar grupo de estudos, para a gente modificar esse processo, que é um processo lento, como a colega falou, de extrema resistência. Estou à vontade agora para o debate, para discussões. Ótimo. Fique à vontade. Elogiar também a sua capacidade de síntese, né? Porque falar de um tema que tem uma complexidade e também, de alguma forma, eu estou me colocando aqui também como uma iniciante no assunto, né? Como a gente já ouviu aqui na participação de Ricardo Barreto, um letramento. A gente está fazendo um letramento. Eu acho que a psicologia deve, sei lá, se curvar um pouco para esse processo histórico e fazer sua meia-culpa aí de não ter feito um trabalho até então, né? Mas eu acho que é tempo. Aí tem uma pergunta aqui, de Abraão. Poderíamos pensar o estereótipo como estigma? Eu também pensei nisso. Estigma. Teriam entre eles alguma aproximação semântica ou se tratam de construtos diferentes? Tem um livro importante que o Abraão poderia procurar, do Goffman. Eu esqueci o título, Abraão, você me desculpe, mas você sobre pode botar no Google, né? Estigma, Goffman. Estigma, porque tem a ver com a pesquisa de Newton também, que foi estigma e suporte social. Isso. Ele seria ótimo para isso, né? Para aqui, né? Porque, na verdade, o estigma ele se confunde com marca, né? Com marca. Com algo que demarca e imediatamente você, a partir daquilo, você reproduz toda a sua relação com a pessoa a partir daquela marca. O estigma é uma marca. Abraão, a marca do... Altair, desculpa. Abraão está aproveitando para te parabenizar pela fala. Vai. Obrigado, Abraão. Um abraço. Vamos aí. Então, o estigma ele surge a partir da marca do outro. O estereótipo, em alguns momentos, se entrecruza e em outros momentos não. Por exemplo, você tem o estereótipo do baiano ser preguiçoso. Isso não é estigma. O baiano preguiçoso não é um estigma, é um estereótipo, porque é algo generalizado a partir de características identificadas. Esse é o estereótipo. O estigma tem a ver com uma marca registrada que socialmente distancia a pessoa e a pessoa é percebida a partir daquilo. Não sei se ficou claro aí minha intervenção. Mas o livro do Goffman, ele aprofunda bem a ideia do estigma, é um clássico. É o esqueci o primeiro nome, mas é o Goffman. E quando você cita aí esse poema Quebranto, que faz uma autorreflexão, né? Que a pessoa se pergunta também, quando ela se coloca nesse lugar, quer dizer, existe o estereótipo também que eu mesma também me dou, né? Assim, o estigma pode ser algo do olhar do outro, mas tem aquele estereótipo que eu acredito também que eu tenha, que eu possa representar isso aí. Porque quando você foi falando, eu fiquei pensando na autoimagem, né? A partir desse poema. Porque, na verdade, o local, ele se dá ao local porque o outro te olha. O outro te olha tanto,
O outro diz que você que você que você já começa a se ver. Certo, exatamente. Quem não assistiu, assista o filme Olhos que Condenam. O filme Olhos que Condenam é terrível. Quem não tiver estômago, não assista. Mas é importante porque o Olhos que Condenam ele vai tratar dessa questão. Nos Estados Unidos, são 4 adolescentes negros que estão brincando, se eu não me engano, no Central Park, e aí uma menina estuprada, a menina branca estuprada, e a polícia busca suspeitos. Encontra os 4. E aí, no processo de investigação, de acareação, os meninos acabam aceitando a própria culpa sem ter. Então, é terrível, é terrível. Eles passam a vida toda, a infância toda presos por conta de uma culpa que não tiveram. E aí passa lá até o trânsito. Que não é deles. Ó, Gislaine, ela está perguntando assim, ó, Altair, como inverter a insistente lógica brasileira de acolher o negro sempre com o intuito de primeiro embranquecê-lo para aceitá-lo em determinados lugares na sociedade? Como inverter a insistente lógica brasileira? Existe uma coisa assim, acolhe, mas com o intuito de tornar ele branco, né? Assim. Sim. Porque essa associação de negro e estética, ela é crucial, porque ela está imbricada, está relacionada completamente, né? Porque a questão da estética implica o seguinte, olha, eu tenho você todo, eu te domino completamente, inclusive te domino na sua representação, né? Te domino nessa representação. Então, a única forma de inverter isso é fazer todo o processo de reafirmação, né? De reafirmação, porque você tem, se eu te acolho, é um processo também de enfrentamento, né? Eu preciso pensar em forma de enfrentamento, porque e uma coisa fundamental, se eu tenho um processo de acolhimento, eu tenho família que me acolha, tenho processos educativos, e aí você tem a Lei 10.639, a lei que inclui a questão da história do negro, a questão da história da África nas escolas. Se a gente começa a exigir isso aí, a gente começa a conscientizar as crianças, consegue formar uma geração de enfrentamento que vai inverter esse processo. Só reaprendendo. As pessoas precisam reaprender a pensar, as pessoas precisam se reeducar. Você não nasce racista. É um aprendizado em algo construído, e você aprende não só diretamente, mas você aprende diretamente. Você aprende, a criancinha de 4 anos está vendo televisão e só está vendo referências positivas de outro lado. Então ela vai construir a subjetividade dela a partir daquela situação, e para você inverter isso, você precisa repaginar a mídia, repaginar a escola, repaginar a universidade e lidar com isso e formar profissionais que acolham situações que sejam dores para essas pessoas e não, vamos usar esse termo, desfaçam das dores, né? Que é o desfazer da dor mesmo. É o processo educacional mesmo, né? Tudo é educação. Tudo é no processo educacional. Né? Educação. Nós estamos falando de educação, né? Estamos falando de universidade, estamos falando de educação, né? Toda educação. Eu vou juntar uma pergunta com outra aqui. Na primeira etapa, né? Gislaine também, ela comenta, você falou sobre a gordofobia, você fez aquela relação com a gordofobia e você falou da pessoa que estava falando sobre isso e que não tinha esse lugar de fala. Aí ela coloca, da mesma forma que vemos pessoas brancas quando discutem sobre o racismo, sem a presença de pessoas negras para falarem a respeito. E o lugar da fala? E aí, junto a Abraão também, que pergunta, eu juntei as duas questões, né, para você aí fazer uma reflexão. Pensando nessa perspectiva do lugar de fala, até que ponto, em que medida uma pessoa não negra pode falar do racismo? Se pode, se não pode, como pode? E como é que o branco se inseriria nisso? Só ouvindo? Outros lugares também, não só da branquitude, de outras representações, só escutariam?
E aí eu lembrei também, Altair, agora complementando, sobre historiadores que escrevem sobre a escravidão, que relatam, né, como esse livro que tem, que tornou agora best-seller Escravidão, que é um historiador branco. Aí a pessoa pode falar de um lugar, mas não é o lugar da fala do racismo. Então eu também tenho essa dúvida de que qual é mesmo esse lugar de fala, quem é que pode falar, em que lugar que cada um pode ficar. Agora aqui, por exemplo, é seu esse lugar de fala. O que eu vou estar aprendendo do que você está ensinando, do que você está trazendo, do que você está interagindo e as pessoas aqui presentes, eu vou querer dar um depoimento sobre isso. Qual é o meu lugar de fala, na medida que eu vou aprendendo também a entender esse processo educacional que você fala? Isso dá brigas terríveis sobre essa discussão, viu? Eu sugiro a leitura de um livro, um pequeno livro, tá ali pertinho, eu posso sair e mostrar, mas eu posso falar. Depois você manda que eu coloco na página. Você manda para mim. A pessoa hoje que se confundiu associar o nome de lugar de fala à pessoa, que é a Djamila Ribeiro. Tá. O livro dela chama Lugar de Fala. Ah, certo. Na verdade, o grande problema de tudo é que as pessoas utilizam os conceitos sem leitura, utilizam o conceito sem questionamento e utilizam o conceito como uma forma de poder. Forma de poder. Né? Forma de poder. Eu não conheço, eu detenho e tenho poder. Né? Então, na verdade, eu conheço duas pessoas, já citei aqui, professor da Universidade Federal de Sergipe, o professor Marcos Eugênio Lima. Você tem textos dele da universidade por aí, Marcos Eugênio, excelente pesquisador, uma das pessoas que eu já ouvi melhor falar sobre racismo. Branco. Tem uma pesquisadora em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu esqueci esqueci agora o nome, me perdoe, pelo amor de Deus. Ela é branca. A grande questão é o seguinte: o lugar de fala é você reconhecer o seu lugar enquanto fala. Isso, Lia Schumann, obrigado. É a Lia Schumann. É a psicóloga. Ela vai discutir racismo e ela é branca. Ela vai discutir, na verdade, relações interraciais. Ela discute relações interraciais. É muito interessante o trabalho. Professor, eu tenho um texto do Eduardo Teles, Racismo Brasileiro, que é difícil de achar, e também vai lá discutir também relações interraciais. Bom, então, o lugar de fala não é um lugar... Deixa eu organizar minha fala. O lugar de fala, o que define lugar de fala não é o tema. O que vai definir lugar de fala é o contexto. É o meu contexto. Quando eu falo sobre racismo, as pessoas sabem quem eu sou. Sou Altair, sou negro, psicólogo, professor do IFBA, estudo isso desde o mestrado, no doutorado. Tem um contexto que me define. E esse contexto, quando eu falo, está demarcado. Olhe, eu discuto o racismo a partir dessa condição. Né? E eu posso falar das dores porque eu vivi as dores. Eu vivo as dores. Minha família vive as dores. Eu posso falar isso. Agora, quando um branco fala sobre racismo, é perfeitamente natural. Não existe poder. Não existe poder sobre o tema. Existe o contexto do tema. O branco vai falar do racismo e compreender que ele é branco e ele é reflexo de uma branquitude. Existe uma questão de poder. E ele tem que compreender como tal. Ele vai falar do racismo, mas compreender que ele é branco. Ele tem que compreender que ele é branco. Não existe domínio sobre o tema. Existe compreensão. Então, na verdade, você acha que tem uma confusão na compreensão. Eu posso falar sobre mulher. Posso falar sobre machismo, sobre feminismo. Posso falar sobre feminismo. Mas com a consciência do lugar que você ocupa para falar disso. Que lugar eu ocupo
para falar aquele tema. Que espaço é esse? E a Djamila, ela fala isso. Em nenhum momento, embora ela demore, o texto dela é curtinho, mas só lá no final que ela vai dizer isso. Mas ela vai tentar explicar, porque, na verdade, o grande problema de tudo isso é que se apropriou do tema durante muito tempo para justificar situações de poder, né? Se justificou para dizer como é que a gente vive, como a gente é, né? Então você tem que reconhecer o seu papel, a sua condição de pessoa, a sua condição de homem, branco, adulto, sempre no comando. Reconheça isso e discuta racismo a partir disso. Reconheça esse lugar que você está ocupando, né? Você não está desobrigado. Existe patrulha. Aí existe patrulha. Vai existir sempre, né? Porque, infelizmente ou felizmente, as pessoas sofrem as dores. E as pessoas querem olhar, minha casa, você está falando de minha dor aí? Qual é o problema? Você está falando de mim aí? Qual é o problema? O que é isso? Quem é você para falar disso? Não, eu reconheço que eu estou no poder. Eu compreendo, como a Bárbara colocou, que a Bárbara chegou. Eu estou me colocando como... eu sei o privilégio que eu ocupo. Tem uma entrevista de um jogador de Juninho Pernambucano que poucos jogadores brancos assumem essa questão do racismo no futebol. Aí o Juninho Pernambucano falou, isso é poder falar. O lugar de fala diz, olha, eu reconheço que eu sou branco, que existe historicamente uma desigualdade, existe, e eu estou do lado para o combate. Eu estou do lado, porque a gente precisa de parceiros. Sim. A gente precisa de parceiros. Porque se o tema virar só gueto, não tem parceria. Agora, o parceiro precisa compreender de que lugar ele fala. Tem a ver com a questão da implicação que você tem naquilo que você fala, em relação a qualquer coisa, né? Seja essa discussão que a gente está tendo, como qualquer coisa. Quer dizer, como eu me implico naquilo que eu me coloco, né? Quando eu me coloco. Claro. Porque se eu estou falando sobre o sofrimento, sobre o que passou no processo de escravidão, isso não pertence a mim, porque isso não foi da minha história. Foi da minha história enquanto civilização, mas minha família não viveu isso, eu não vivi isso, então eu não posso falar. Mas eu posso falar, como o Bárbara coloca aí, do privilégio que eu tenho em ser branca, né? Mas reconhecer o que aconteceu com o negro e o que acontece desde sempre, né? De toda essa margem social. Voltando só um pouco aí, Altair, só para fazer uma ponte, eu te agradeço também quando você traz a psicanálise como referência, porque a nossa página tem esse diálogo entre a psicanálise e a psicologia analítica. Então você traz a referência também de psicanalistas que estão trabalhando nesse viés, né? E aí também uma contribuição de... Falei, discute infância, tem o pessoal do Ama Psique que discute, fortíssimos aí debatendo a questão da psicanálise. Legal. E aí a gente quer, depois eu vou te pedir para você passar todas essas referências que a gente vai colocar na página, viu, gente? Colocar na página tudo que Altair falou, porque ele deu várias referências, a gente se comunica, ele me passa. E Abraão chamou a atenção da formação do eu em Lacan, a imagem que se forma do outro primordial, que teve a ver com aquilo que você falou de como a gente olha as pessoas, né? De como se olha o outro e como vai se colocando desde pequenininho, desde a criança na mais tenra idade, determinados rótulos, né? Determinados rótulos. E aí esse rótulo você vai acreditando que você é aquilo, né? E vai reproduzindo assim. O outro é a imagem. Olha lá, ó. Meu ideal. Vou chegar até ali, é meu ideal. Né? Ele é o ideal, é até onde eu vou chegar, se eu conseguir chegar. Como é inalcançável, é a frustração terrível, né? A frustração é absurda. É engraçado. Eu uso muito o Patinho Feio, que o vídeo do Patinho Feio lá da Disney, ele vai trazendo a tentativa de você não conseguir ser, né? Você vai tentando, até você se reencontrar. Né? Não de forma essencialista, porque a gente pode pensar assim, poxa, que a gente tem que quebrar a ideia de identidade racial como algo
essencialista, porque você tem vários tipos de vivência racial, né? Não existe... A gente não pode pensar de forma homogênea, você não estaria estereotipando, todo negro é igual, não. Existem mulheres negras de formas diferentes de ser, mulheres brancas de formas diferentes de ser, embora exista uma aproximação. O Abrão perguntou aqui sobre a obra do Adorno. Tem um livro dele, A Personalidade Autoritária. É o Adorno e Horkheimer. É clássico em psicologia social. Né? Assim, são essas coisas. Você passar o curso de psicologia social e você não ter essas citações é problemático. É um clássico, né? Buraco epistemológico. Uma falta epistemológica aí. Vanessa também pergunta assim, Altair: eu observo muito alguns sofrimentos emocionais vindo do racismo sutil. Você poderia falar um pouco mais para nós sobre esse racismo sutil, né? E de que forma ele pode impactar no sofrimento psíquico? Então, aquela coisa muito, né, subliminar, que não é assumida, né? Eu lembrei, só fazendo um parênteses, de um diálogo que você teve uma vez, que me contaram, que a pessoa chega assim, conversando e fala assim: rapaz, aí eu fui ali, não sei o quê, e neguinho queria me enganar. Neguinho queria me pegar, não sei o quê. Aí que você virou para a pessoa e disse: pois é, neguinho, branquinho, amarelinho, quer dizer, a gente, né, utilizava, eu digo no passado, porque um dia eu também banalizei isso, porque fui também educada dessa forma, né, assim, o que é que tem? É um jeito de falar. Mas, assim, as pessoas, esse pode ser um exemplo de um racismo sutil? Sim. Existe... Tem o texto... aquela coleção eu esqueci o nome da coleção da Djamila Ribeiro. Tem várias possibilidades de estudar o racismo. Tem o chamado racismo recreativo, né? Ele chama de racismo recreativo. Que é como brincadeiras, piadas, elas vão se tornando tão comum e tão corriqueira na nossa vida que a gente acaba... Músicas, né? Músicas. A gente vai naturalizando essas brincadeiras e ficando como coisa... como algo natural, normal. Se você pegar o exemplo dos meus estudos sobre boa aparência, há uma sutileza muito grande aí, né? Do que é que se adequa a essa condição. Eu lembro que tinham anúncios que diziam que as pessoas se colocavam: olha, eu tenho tanto, e tenho boa aparência. Então a pessoa também se submete ao estereótipo, né? Então, quando você vai jogar... A ideia, por exemplo, existe uma denominação também na teoria dos estereótipos chamada de subtipos. A famosa subtipificação. Subtipos são as exceções. Poxa, você é um negro bonito. Você não fala, você é um negro branco, você não é um branco bonito. Então, ou seja, você escapa. Você escapa, mas o seu grupo todo é feio, supostamente feio. Então tem um pouco dessa condição de você estar sutilmente, né, espalhando essa ideia e a ideia sendo reforçada. Mas a sutileza maior para mim, uma das sutilezas maiores é você não ter referência positiva. Essa sutileza maior. Se você passa a televisão, se você vai... Hoje você consegue ver Maria Júlia Coutinho, você consegue ver algumas pessoas interessantes, negros em lugar de destaque. Mas você vê 3 ou 4. Mas você passa a televisão toda, você acorda 4 horas da manhã, agora é 4 horas da manhã, vamos pensar na Globo. Aí você vai passando toda até o final, você não vê referências positivas. E isso é sutil. Isso é uma sutileza que a gente não percebe. Assiste um capítulo de uma novela toda, você não vê. Se você não vê aquilo ali, então você não vai ter aquilo como meta, aquilo como possibilidade. Né? Se você não... e aí você tem essa questão do acesso ao nível superior, essas coisas. Se você não vê médicos negros, psicólogos negros, você não tem... Eu não sei, por exemplo, quantos professores negros a UNEB tem. Não sei se existe essa condição de... Não sei se existe algum psicólogo negro, professor da UNEB de psicologia. Então, se você não tem referências,
Então, você não vai sutilmente, você vai aceitar que aquilo não é seu lugar, né? Não é seu espaço. Então, sutilmente, sua autoestima com certeza vai ser rebaixada por conta disso, porque você não tem referência positiva. Tem umas contribuições, né, de Marian, ela fala sobre as microagressões, né? Essa sutileza são as microagressões. E ela contribui aí para lembrar que a coleção chama Femininos Plurais, né? A coleção que você falou de vários livrinhos de Djamila, Femininos Plurais, não é isso? Ah, ótimo, obrigado, isso mesmo. E agora a Gislaine coloca uma pergunta, faz um comentário. Gislaine gosta. Gislaine participa muito. Eu estou tentando pegar as perguntas de todo mundo, mas, assim, também foi dito aqui que a gente teve essa falta na psicologia social, essa que você pontuou. Teve essa falta na formação, que você falou antes. Gislaine porque na verdade, desculpe só interromper, a psicologia social, ela tem uma história de estudo sobre preconceito. Você pode fazer um semestre só de psicologia social do racismo, discutindo estereótipos e preconceitos em várias áreas de estudo. Como eu falei da psicanálise, a social cognitiva, tem estudos de representação sociais sobre racismo. Então você tem o professor Camino, lá da Paraíba, faz essa discussão sobre racismo. Então você tem uma rede de estudos de várias perspectivas que entrariam em qualquer currículo de psicologia. Marian corrigiu aqui, porque eu acho que eu acho que eu falei femininos plurais. Feminismos plurais. Feminismos plurais. Tem muita coisa aqui. Mas peraí, vamos lá. Eu vou para a Gislaine e depois eu vou para uma outra pergunta de Abraão. Gislaine coloca: o racismo sutil está presente em como eu me preocupo até em abrir a bolsa para pegar meu celular dentro de uma loja. E me preocupar em ter sempre a nota fiscal daquilo que eu compro, etc, etc, etc. E aí vem também, vou emendar aqui, porque aí você comenta... Desculpe, o quebranto é isso. O racismo sutil está aqui. Sim. Eu internalizo e me vigio o tempo inteiro. Exatamente. Aí vem Abraão com a contribuição da análise do discurso, que poderia ser um método importante para verificar os efeitos de sentido sutis dos discursos que circulam. Né, analisando o discurso, assim como você falou, porque a novela é um discurso literário também, né? É uma forma de discurso. Aí vem também, o não dito. Tem um livro, que eu tenho um capítulo até com o meu orientador, sobre como a publicidade tem influenciado, a publicidade, mídia, influencia. Tem um livro também, Racismos e Discursos. Tem um autor que só discute discurso. Aí o autor racismo desculpe, Iris. Ele vai pegar na América Latina. Ele pega vários estudos na América Latina, estudos na Argentina, estudos aqui no Brasil. Quem faz a Fúvia Rosenberg. Esqueci o nome do autor. Então, racismo de discursos. Racismos e discursos na América Latina. Posso passar. Então, ele vai pegar... Depois você tem que lembrar tudo que você citou. Você citou vai citando. Sim, e aí Vanessa vai falando também. É o não dito que causa angústia. Não dito, porém exposto. Eu acho que você podia comentar um pouquinho também como psicólogo, essa questão do impacto emocional que ela chamou a atenção, do impacto psíquico. Desenvolver mais, falar um pouquinho mais sobre esse sofrimento. Como é que você vê isso? Você não faz atendimento clínico, né, Paim? Não faço. Certo. Eu sou professor, né? Na verdade, a gente vai encontrando pelos caminhos pessoas mostrando alguns sintomas, revelando sintomas, e a gente depois vai perceber o quanto isso tem uma implicação fruto de não aceitação, de dificuldades com autoestima. Né? Por exemplo,
às vezes a automutilação entre jovens, a gente coloca isso como dentro de um pacote fechado e não observa fatores que estão implicados ali. E a pessoa que veio até a mim, eu percebi que o processo era de se desqualificar, porque na família a desqualificava também. Então, uma questão muito cara para a questão do ser humano é a questão da sua construção da identidade, né? De como eu vou me constituir como pessoa e como isso é fundamental para meu caminhar, para meu andamento como pessoa, né? Então isso vai respingar, se as referências são negativas, em processos de desqualificação e de rebaixamento de autoestima que leva a adoecimento. Então, se eu não, como eu falei, se nenhum espaço, foi a pergunta que me fizeram no outro momento, como resolver se a família não me acolhe, se na escola eu não tenho espaços de discussão disso e de referenciar positivamente, se depois, quando eu cresço, eu sou olhado de forma enviesada nos espaços, isso não tem como não causar sofrimento psíquico e não ser fator de risco. Né? E não ser fator de risco. Por quê? Nós temos, isso são pesquisas que mostram de como os processos de saúde, eles têm uma implicação forte na questão das desigualdades raciais. Eu estava ouvindo uma entrevista da ministra da Cidadania, ela dizendo que a Covid era democrática. E aí, como a Covid é democrática, o coronavírus pode ser democrático, atinge independente de cor de pele, mas o acesso à saúde, acesso ao saneamento básico, às comorbidades, tratamento. Não entendi? O acesso ao tratamento. Isso. Tem um estudo bem recente, feito pelo pessoal da Abraço, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que mostra como mostra os impactos da saúde em relação com o racismo. Como negros e negras têm sofrido mais a influência desse processo, muito mais do que a população que tem acesso à condição de saúde, à condição de uma vida adequada. Então, nada democrático, pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente sabe quem morre mais, a gente sabe a gente sabe a cara do camelô, a gente sabe a cara de quem pega ônibus e enfrenta fila, a gente sabe a cara de quem tá... Só você assistir televisão e ver quem tá lá na fila da Caixa Econômica. Então, só assim, isso aí você vai perceber quem é quem, como ela atinge, né, de forma... Vai atingir todos? Vai atingir. Vai empobrecer brancos que estavam em condição, que tem seu espaço? Vai. Atinge todo mundo, mas vai atingir de uma forma muito mais aviltante a população pobre, a população negra da cidade, né? Vanessa, né, reitera o que você está falando. Sim, algum desses sintomas estão ligados ao racismo. Discursos na família, nos ambientes. Essa questão da família é séria, né? Na própria família. Perfeita a sua fala, professor. E Bárbara vai complementando aqui, falando de Fernanda Lopes, a bióloga. Ai, meu Deus. Fala muito sobre as iniquidades em saúde, principalmente com relação ao racismo. Bárbara dá essa contribuição de Fernanda Lopes. A gente tem muitos estudos de saúde, em saúde coletiva, em saúde, discutindo a questão do racismo, que poderia ser incluído e discutido dentro da psicologia. Você precisa formar... Se a gente pensar em clínica, a gente precisa pensar numa clínica e isso tem que vir, essas discussões precisam vir à tona, né? Você precisa discutir se você tem uma ansiedade desmedida e descontrolada, a ansiedade, até o medo de errar, o medo de... Tem umas pesquisas que vão falar sobre padrão de julgamento, né? Como as minorias, homem, mulher, negro, branco, as pesquisas são mais desse caminho, como os julgamentos são mais rigorosos para a população negra. Isso costumeiramente a gente vê, né? Então, se você tem lá uma partida de futebol, se quem está apitando o jogo é uma mulher, o olhar vai ser diferente e a exigência
em relação ao erro, vai ser mais criticada. Se você tem uma mulher dirigindo, maior ainda, é a mulher que está dirigindo. Então você olha e avalia muito grande. Se você vê um ex-presidiário, e eu trabalhei com essa população durante quase 2 anos, então a estigma de ser ex-presidiário, estampado na testa, vai o tempo inteiro quase sendo o que alguns autores vão chamar de profecia autorrealizadora. Eu estava vendo ontem, eu gosto de futebol, e estava passando o jogo, ia jogar o Botafogo, e tinha o goleiro do Botafogo, que é o Jefferson. O Jefferson é um goleiro negro. E ele dizendo como o goleiro negro sofre ainda as repercussões dos anos 50. Porque nos anos 50, você tinha um goleiro que era negro, que o Brasil era o melhor time da Copa. O Brasil pegou o Uruguai no final e tomou um gol. E aí, ele falou, o Barbosa, que tem uma história sobre isso, o Barbosa vai dizer que no Brasil não tem prisão perpétua, mas ele sofreu a prisão perpétua. E ele sofreu por ser negro. E o Jefferson diz assim, olha, a gente, quando erra, e ele tem um discurso bem consciente sobre isso, a gente, quando erra, a gente é perseguido muito mais. E, às vezes, que é aí o que as teorias da profecia autorrealizadora falam, né? A profecia autorrealizadora vai falar o seguinte, olha, quando a gente tem um estereótipo sobre um grupo, a gente tende a se relacionar com o grupo para que a profecia se realize, entende? Assim, eu estou profetizando que você vai errar. Então, o que é que eu faço? Eu me distancio de você, eu trato você mal, eu faço, né, eu tenho... Como teve um caso, tem uma pesquisa agora nos Estados Unidos sobre educação, né, de como as professoras associam crianças negras a emoções negativas, tendendo a se afastar dessas crianças. E isso é profecia autorrealizadora. Tem um outro grupo de pesquisa que vai chamar de ameaça do estereótipo, que uma colega nossa de Newton fez, que é a Joyce. Que a ameaça estereótipo existe sempre uma ameaça no ar. Então se cuide. Existe a ameaça de que você vai ser o ladrão naquela loja, como ela falou, então se cuide. Existe a ameaça de que você não é bom em matemática, então se cuide. Mulheres não sabem dirigir, então se cuide, porque a coisa é tão pesada, como o Kut falou, que você vai bater o carro. Isso. Que vai ficar como uma coisa persecutória mesmo, né? Persecutória é você. Altair, a gente está chegando no final do horário. Se você é aprisionado, vai ser aprisionado pela condição, foi o mesmo Jefferson. Olha, ele fala assim, poxa, parece que o discurso é falado para a gente falhar, para a gente frangar. Ele vai sendo ali, né, como quase que um decreto, né, vai dizendo que vai acontecer e acaba acontecendo. É mais que profecia, é decreto, porque profecia é uma suposição, mas é um decreto. É um decreto, está dizendo que é. Bom, Abraão comenta da necropolítica, que você citou aí. Também, né? Abraão também, é bem ativo. E Marian traz também sobre a síndrome do impostor, que ela é bem comum. Mesmo a pessoa sendo qualificada, não se sente digna de ocupar este lugar, aquele lugar. Eu quero te agradecer, viu, meu querido? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada também para todo mundo que esteve com a gente. Altair vai voltar. Essa só foi a primeira vez. Essa foi uma amostra. É muito conhecimento, é muita coisa aí transbordante e que você não pode ficar com você. Não pode ficar com você, senão vai ser um egoísmo. Tem que dividir com a gente. Então, vamos sim. Presencialmente, quem sabe, né? Presencialmente, quem sabe. Mas antes de presencialmente, a gente ainda vai marcar outro encontro por aqui, viu? Obrigada, querido. Não esquece as referências. Amanhã a gente tem Sueli Barros, a professora Sueli Barros. Me cobre. Oi? Sueli é minha amiga. Sueli, gente boa, minha amiga. Sueli Barros, né? Tem um monte de gente falando aí umas coisas aqui. Tem mais perguntas aqui, mas infelizmente eu não vou poder. Eu tentei dar conta da maioria e você também foi muito generoso. Aí me procura lá. Tá certo. Obrigada, gente. Pode deixar, Bárbara, eu vou salvar. Beijo. Tchau, Ataí. Tudo de bom, viu? Fica com Deus. Tchau. Fica também. Um abraço.